Olá! Nesse vídeo e em alguns outros que virão na sequência, vamos falar sobre técnicas de integração. Pois bem, o que são essas técnicas de integração? Vamos recordar o nosso teorema fundamental do cálculo. Já sabemos que se temos uma função contínua no intervalo fechado a b, e esta função é a derivada de alguma outra função, então, como colocamos aqui, se essa função f é a derivada de uma função g, então a integral da função f, essa integral aqui, tá, ela pode ser calculada, o resultado desta integral, tá, o valor numérico, é o mesmo que eu obtenho pegando a função g, calculando ela nesse extremo superior b e subtraindo o valor desta função g no extremo inferior a. Esse é um resultado grandioso e já falamos sobre isso, já enaltecemos isso em alguns outros vídeos. Para nós, agora, isso está nos fornecendo uma receita, vamos assim dizer, para calcular a minha integral. Porque sabemos que não é uma coisa fácil calcular essa expressão, né? E a gente viu uma função até simples, né? A função x², o trabalho que deu. Mas por outro lado, x² eu sei facilmente a primitiva do x². É x³ sobre 3 mais uma constante. Então, nesse caso, sabendo isso, usando, né, esse resultado do teorema fundamental do cálculo, essa integral é muito simples de calcular. Portanto, o grande problema de calcular a integral acaba sendo um problema, digamos, bem mais simples, né? A gente acaba tendo uma simplificação desse problema se encontrarmos essa função g. Mas aí então vem o problema, aí vem a questão. Como que encontramos esta função g? Essa função g, a gente já sabe, o nome dela é a primitiva de f. E existe uma notação, nós não colocamos, a gente usou até agora fzinho e fzão, né, para a primitiva, mas tem uma notação muito comum. Né, uma notação muito comum para a primitiva, que é esta que eu estou colocando aqui. A gente está aqui colocando, então, isso aqui está significando que a primitiva da função fzinho é a função g, okay? Mas essa constante, né? Sempre tem essa constante arbitrária na história. Então, esta é uma notação para a primitiva da função f. E aqui pode haver uma certa confusão. Isso pode levar a alguma confusão, porque associado com esta notação tem também uma nomenclatura. Então, o que acontece? Muitas vezes muitas mesmo, em vários livros, você vai encontrar a integral propriamente dita, isso que a gente está chamando até agora de integral, alguns autores, vários, vão chamar isso de integral definida. Então, a integral de a até b de fx dx é denominada integral definida. E quando o cara usa essa denominação, a integral definida, é porque ele está usando esta notação aqui, sem os extremos, né, sem a referência aos extremos de integração, ele está usando esta notação, né, para denotar a primitiva de f. E nesse caso, essa expressão é chamada integral indefinida. Vejam a confusão que isso causa. Pelo menos na minha opinião, isso é uma fonte perigosa de confusão. Porque você está dando o mesmo nome, integral, para duas coisas. E aí você está adjetivando ela de formas diferentes. Uma virou a integral definida e a outra virou integral indefinida. Isso sugere, erroneamente, que são dois conceitos relacionados, que são a mesma coisa, só que com diferentes, como você está vendo, diferentes adjetivações, né? Como se fossem dois aspectos da mesma coisa, o que não é. E sabemos que não é. Por quê? Nós sabemos que a integral indefinida que aí está escrito é uma primitiva. Uma primitiva é a operação inversa da
derivação. A integral definida é a integral propriamente dita. É uma coisa que a gente está associado com uma área, o cálculo de uma área que a gente fez. Quem relaciona as duas é o teorema fundamental do cálculo. Então você vai falar, mas então elas estão relacionadas? Sim, estão relacionadas, mas por causa de um resultado, de um teorema. Não é isso, você não parte a princípio falando que são dois aspectos diferentes de uma coisa relacionada. Não. Uma é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a relação entre elas é através do teorema fundamental do cálculo. Então, quando você escreve, penso eu, integral e dá esses nomes definida e indefinida, você está, digamos assim, como se estivesse pulando a distinção, pulando o teorema fundamental do cálculo. Não que você queira, mas a notação até pode sugerir isso. Ou a nomenclatura, quero dizer. Então, cuidado. Tá? Mantenha sempre essa distinção. Mas, enfim, essa nomenclatura e essa notação são históricas. Tá? Então, isso não se apaga, isso existe. Agora, o que você tem que fazer é ter isso claro na sua cabeça. Essa distinção na sua cabeça. Tá? Tendo isso, a gente toca adiante. Portanto, então, a nossa pergunta agora pode ser reformulada da seguinte forma. Como que eu calculo uma integral indefinida? Por isso que a gente tem, então, o nome técnicas de integração. Porque é justamente isso. É calcular a sua integral indefinida. Bom, talvez o nome até mais adequado seria técnicas de primitivação. Mas, enfim, a coisa ficou, né? E agora a gente tem que só mesmo ter essa distinção bem clara. Mas antes de a gente falar dessas técnicas específicas, algumas observações aqui são importantes. Primeira coisa, calcular uma primitiva não é uma tarefa fácil, tá? Nem um pouco fácil. Tá? Então você vai se perguntar então, bom, mas e aí? Tá? Bom, depois que você pensar, depois que você calcula uma primitiva, você fez, é uma tarefa complicada, calculou, pronto. O outro vai fazer também, e o mais um vai fazer. Alguém pode pensar, não é melhor se a gente pegar e começar a construir tabelas? Né? Pegar essas primitivas que a gente vai achando cada vez, às vezes, mais difíceis de calcular e colocar isso numa tabela? Porque, nossa, imagina toda hora que você precisa calcular uma primitiva, você vai passar por essa tarefa tão complicada que eu estou falando que né? Toda hora você vai ter que fazer isso. Não é mais fácil fazer uma tabela? Claro que é. Veja, e a espécie humana sabe disso há muito tempo. Veja, os babilônios, eles já conheciam, tá, o teorema de Pitágoras. E sabiam muito bem que não era fácil você encontrar. Lembre-se que número, nessa época, era número inteiro. Tá? Então, nós estamos falando de século XVIII a.C. Então, o que fizeram? A partir do momento que você começa a encontrar as chamadas triplas pitagóricas, que são os conjuntos, os números inteiros que satisfazem o teorema de Pitágoras, por exemplo, 3, 4 e 5, 5, 12 e 13, né? E aí outros, quando você encontra isso, que eles falaram, peraí, vamos tabelar isso. Então você encontra, inclusive já foram encontrados em pesquisas arqueológicas, tabelas feitas no século XVIII a.C. pelos babilônios com triplas pitagóricas, para você não ter que ficar toda hora encontrando esses números. Então você vai falar, bom, então essas primitivas aí devem ter tabelas com elas. Sim, claro que tem, desde que inventaram as integrais, tem tabelas com primitivas. Isso eu tinha quando eu era estudante. E você hoje não apenas tem essas tabelas, como também tem sistemas de computação algébrica, que você chega lá, digita a função que você quer, fala, calcula a primitiva disso, e ele, te calcula a primitiva. Aí você vai falar, bom, então para que eu vou estudar técnicas de integração? Bom, primeiro, nem toda primitiva está tabelada. Né? Ou o seu sistema de computação algébrica não é capaz de calcular
essas primitivas. Na verdade, o que acontece? Muitas delas, você vai usar a integral, quando não existe a primitiva ou ela não é conhecida, para definir uma função. Caso, por exemplo, que a gente tinha do logaritmo. Eu não conhecia a primitiva de 1 sobre t. Então, eu a defini a partir, sabendo da validade do teorema fundamental do cálculo. Então, foi assim que nós definimos a função logaritmo. Então, isso a gente pode usar, quer dizer, não quer dizer que você vai conseguir calcular toda hora. Porém, o aspecto mais importante, se a gente está focando aqui no resultado do cálculo dessa primitiva, como se o importante fosse a primitiva. Claro que é. Claro, eu preciso dela para calcular a minha integral propriamente dita. Né? Mas a coisa mais importante envolvida no uso da técnica de integração não é saber calcular o resultado final, mas conhecer a técnica. Saber manipular as integrais. Saber mexer com elas. A técnica em si é que é o importante. Por quê? Bom, do ponto de vista de integral, pode acontecer várias vezes de você não conseguir saber, não estar tabelada, por exemplo, aquela integral, a primitiva que você quer encontrar, da função que você quer, ela não esteja tabelada. Mas, se você consegue, de alguma forma, saber manipular a integral indefinida que você quer calcular, você pode conseguir transformá-la em uma outra que esta sim está tabelada ou o seu sistema de computação algébrica é capaz de calcular. Então, vamos dizer assim, tanto a tabela como o computador muitas vezes vai precisar da sua ajuda. E para você poder ajudá-lo, você vai ter que ter conhecimento da técnica de integração. Mas tem uma coisa, na minha opinião, mais importante ainda. Está relacionado com a técnica. Porque a técnica mais importante que a gente tem, na verdade, essa é a técnica fundamental, é mudança de variável. E nós temos uma outra também, que é a integração por partes, mas a integração por partes, propriamente dita, ela não te calcula uma integral. Ela te transforma uma integral em uma outra. Então, com a esperança que essa nova integral, você saiba, quando eu estou falando integral aqui, eu estou falando integral indefinida, você consiga calcular ela. Então, ela transforma um problema num outro problema. Mas a mudança de variável é extremamente importante por essa coisa também. Ela transforma um problema em um outro problema. Só que é mais geral que a integração por partes. E por que isso é importante? Esse é o modo, digamos, mais importante, a forma mais importante que tem, mais geral que a gente tem de aprender alguma coisa, que é transformar um problema que você não conhece em um problema que você conhece. E é isso que nós vamos fazer. A técnica de mudança de variável é fazer isso. Nós vamos pegar um problema que a gente não conhece e transformá-lo num problema que a gente conhece. E aí você fala, bom, então, tá, eu vou aprender isso como uma integral. E pronto, acabou? Só serve para isso? Não. A mudança de variável é uma das coisas mais gerais que tem, que a gente faz isso constantemente. Veja, em um certo momento você precisou, você estudou equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Tá? Como que você chega na fórmula de Bhaskara? Vamos supor que você não sabe qual que é ela. Tá? Você não sabe, por exemplo, se tem x² menos 4x igual a 5. Quem é x? Você desconhece quem é x. Mas aí você faz o seguinte, bom, eu vou pegar x e vou escrever x como sendo y mais uma constante. E vou tentar fazer o seguinte, eu sei resolver, você sabe resolver uma equação do tipo x² igual a alguma coisa. Isso você sabe. Se x² igual a 2, a solução x é mais ou menos sua raiz de 2. Tá? Então, faz o seguinte, como eu falei, x² menos 4x igual a 5. Escreva x igual a y mais uma constante. E tenta encontrar uma constante de modo que o termo com potência 1, não o termo quadrático, mas o termo em potência unitária, potência 1, o termo linear, que esse termo se anule.
você vai descobrir que, nesse caso, se escrever x igual a y mais 2, ao escrever x igual a y mais 2 e colocar isso na equação x² menos 4x igual a 5, você vai encontrar que você vai chegar a uma equação para y, que é y² igual a 9. Isto você sabe resolver. Então, você partiu de um problema que você não sabia, aquela equação que a gente estava supondo que não conhecemos Bhaskara, e aí, fazendo uma mudança de variável, passando de x para y, você chega em y² igual a 9. Então, y é mais ou menos 3. Se x é igual a y mais 2, quando y é igual a 3, x é igual a 5. Quando y é igual a menos 3, x é igual a menos 1. Então, 5 e menos 1 é a solução do seu problema inicial. Então, o que você fez? Saiu no problema que você não sabia, fez uma mudança de variável, caiu no problema que você sabia. O problema que você então sabia resolver, você resolve, e aí você volta para o seu problema original. Simples assim. O que nós vamos fazer aqui é isso, mas com uma diferença. Você tem função e você tem derivada. Você para você simplificar o problema, que foi o que a gente fez no exemplo que eu acabei de dar, você saiu de um problema mais complicado e chegou no outro mais simples. Agora, aqui, e é isso que é importante a gente começar a dominar a técnica, porque você não vai mexer só com uma função, mas você tem uma função e uma derivada. Então são duas coisas. Então é uma combinação de duas coisas que eu tenho que agora encontrar qual dessas combinações, quem é a mudança que eu tenho que fazer que vai me simplificar o problema. Então, isso é o aspecto importante do negócio. Dominar essa técnica de pegar um problema que você não conhece e transformar num problema que você conhece. E essa técnica, como eu falei, ela é muito ampla. Né? É extremamente geral. E se a gente vai usar isso, quer dizer, não a gente nesse curso, mas você vai usar isso para frente em outras ocasiões, especialmente quando estudar equações diferenciais. Tá? Talvez nem tanto no cálculo 3, mas em outras ocasiões sim. Tá? Por quê? Vejam, esse problema de encontrar a primitiva, o que eu estou querendo resolver? Eu tenho uma função f e quero achar g', né? G, tal que a derivada é f. Então eu tenho um problema que é g' igual a f. Encontrar g. Tá? Dado f, g' igual a f, encontre g. Isto é um exemplo de uma equação diferencial. Na verdade, esta é a equação diferencial mais simples que existe. Tá? É a mais simples que existe. Quando você começar a estudar cálculo 3, você vai começar seu estudo com uma equação da forma g' mais uma constante vezes g igual a f. Tá? Então, complicou um pouquinho. Aqui nós temos g' igual a f. No cálculo 3, você vai começar com g' mais 2g igual a f. Quem é g? Aqui nós estamos com g' igual a f. Quem é g? E depois você simplesmente vai começar a complicar suas equações, a parte algébrica. Você vai ter, já viu aqui, ó, g, duas linhas mais g igual a zero. Quem é g? Ora, nós sabemos que seno e cosseno. Ou g, duas linhas menos g igual a zero. Solução, seno hiperbólico ou cosseno hiperbólico. Enfim, você vai ver outros. E uma das técnicas mais importantes que você tem para resolver uma equação diferencial é fazer uma mudança de variável, né, e passar um problema que você não conhece e tentar tentar transformar o problema que você não conhece em um problema que você conhece. E, novamente, equação diferencial, então, como falei, ela envolve função e derivada. Então, isso que nós vamos começar aqui, que nós vamos fazer, é um anúncio disso, que você vai precisar fazer na frente. Então, o ponto, então, que eu quero deixar claro aqui. Tá? O importante é você dominar e entender a técnica. O resultado em si, esse aí vai estar tabelado, ou vai estar, ou o seu computador faz, ou então se nenhum deles faz, aí você vai ter que mexer com essas coisas para tentar chegar numa expressão. Veja, às vezes você não consegue calcular, mas você não precisa calcular. Dependendo do que você estiver interessado, você quer estimar, né,
a sua integral. Você quer dizer, por exemplo, se ela é menor ou igual a alguma coisa para alguma demonstração, ou se você quer fazer um cálculo e você tem termos dentro que estão para ser integrados, pode ser termos que dentro do intervalo que você está querendo calcular, termos que variam um pouco. Então você pode aproximá-los por uma constante. Enfim, o fato é o seguinte, então. O importante, tá? Mais importante do que o resultado, e saber encontrar o resultado, é você ter um domínio da técnica. Porque as técnicas se aplicam em vários outros problemas. Tá? As técnicas permitem transformar algo que você não conhece em algo que você conhece. E esse é, disparado, tá? A forma mais importante de você trabalhar com um problema. Tá? Você não tem uma coisa que você não sabe, transforme num problema que você sabe, mexa aqui e depois você volta para o problema original. Bom, feita esta nem um pouco breve introdução, vamos agora passar para o problema específico de calcular primitivas. E, bom, vamos começar vendo alguns resultados gerais, tá? Que, bom, podem até parecer óbvios, mas são úteis para calcularmos as primitivas. Tá? O primeiro, este aqui, você tem uma função que é a soma de outras duas. Né? Então, a primitiva desta soma de duas funções é a soma da primitiva de cada uma delas. Tá? De cada uma delas em separado. Consequência, isso é consequência óbvia, está relacionado com o fato que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Aqui é simplesmente o passo, né? Passo contrário, a antiderivação. Né? E a outra está diretamente ligado com o fato que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada dessa função. Então aqui eu tenho que a primitiva de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a primitiva desta função. Tá? Então, esses dois resultados aí, combinados com algumas primitivas básicas, né, que a gente já conhece, já nos permitem calcular algumas outras. Já aumenta assim a nossa quantidade de funções que a gente consegue achar a primitiva. E essas primitivas básicas, vamos colocá-las aqui. Ó. Essas são as primitivas que a gente conhece, tá? E que essas vão, como no caso do limite, quando estudou limite, quando estudamos derivadas, a gente conhecia o limite e as derivadas de algumas funções básicas e outras mais complicadas a gente reduzia a uma combinação dessas. Né? A gente reduzia ao cálculo, de alguma forma, a gente reduzia o problema a um problema onde a gente usava esse conhecimento das derivadas ou limites mais simples. Aqui, vamos fazer uma coisa parecida. Né? Então, é essencialmente a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, nós vamos então pegar agora, conhecendo algumas primitivas básicas, nós vamos tentar reduzir então as primitivas de funções mais complicadas a um problema envolvendo essas primitivas básicas. Né? E as primitivas básicas nossas são essas. Né? Então, a primitiva de x elevado a para a diferente de menos 1. E aqui agora a é qualquer real diferente de menos 1. Né? Então, é o x elevado a dividido por a mais 1 mais a constante arbitrária. De seno menos cosseno, cosseno, seno. Né? E 1 sobre x, logaritmo do módulo de x. Você vai falar, peraí, mas não é logaritmo de x? Não, na verdade, é logaritmo de x quando x é positivo. Tá? Aí é logaritmo de módulo de x. E por que o módulo? A gente vai ver daqui a pouco. Na hora que tiver um problema específico, eu vou mostrar por que a gente tem que tomar um módulo. Tá? Por enquanto, acreditem em mim. Né? Então, 1 sobre x, a primitiva é logaritmo do módulo de x mais uma constante. Tá? É a elevado a x, não, a positivo é a elevado a x sobre o logaritmo de a. Tá? E aqui algumas outras que... Bom, esta aqui a gente já sabe, eu falei que essa você não pode esquecer que você vai usar muito ainda. Tá? 1 sobre 1 mais x quadrado é o arco tangente de x. Esta aqui, 1 sobre 1 menos x quadrado, não é difícil calcular isso não. Tá? Essa não é difícil de calcular e nós vamos de fato fazer isso aqui. Nós vamos calcular essa primitiva aqui. Essa 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado
é arco seno de x, tá? Essa a gente já conhece também. E esta outra aqui eu estou colocando a mesma expressão, o mais ou menos, né? Quero dizer, quando eu tiver o sinal mais aqui, eu tenho o sinal mais aqui. Quando tiver o sinal menos aqui, eu tenho o sinal menos aqui. Essa expressão aqui já é um pouco mais complicada, né? Mas nós vamos mostrar isso também. Tá? Mais para frente nós vamos chegar nessa expressão. Mas o que eu quero dizer é que, conhecendo essas primitivas básicas, já poderemos fazer muita coisa. Tá? Muita coisa a gente consegue fazer a partir disso. E é isso que nós vamos tentar fazer agora. Tá? Então, bom, primeiro só mostrar um caso simples usando os dois resultados anteriores. Vamos supor que agora a gente quer calcular a primitiva de x mais 1 sobre x. A função x mais 1 sobre x. Qual que é a primitiva disso aí? Não está na tabela ali atrás. Aquela tabelinha que a gente viu não estava isso aí. Mas não precisa estar. Tá também a tabela, se você for colocar todas as funções que existem no mundo, uma tabela com todas as primitivas possíveis, você vai passar o resto da vida sua completando primitiva e nunca vai acabar. A sua tabela nunca vai se encerrar. Então você pega os casos principais. Então, esta aí se reduz àquelas que a gente tinha visto. Por quê? Vamos escrever a primitiva que a gente tem, né, a função que a gente quer achar, a primitiva, x mais 1 sobre x. Ou seja, 1 mais 1 sobre x. Agora, eu uso o resultado conhecido, a primitiva de uma soma de funções é a soma das primitivas de cada uma. Então, aqui eu tenho 1 aqui e aqui 1 sobre x. Tá? Então, isso aqui se reduz a calcular então, a primitiva do 1 com a primitiva do 1 sobre x. Primitiva do 1, x. Primitiva de 1 sobre x, ln do módulo de x. Mais uma constante. Ora, pronto. Veja, só você ver a operação, faça o contrário, e derive isso. Você vai ver que você vai encontrar x mais 1 sobre x. Então veja, não é necessário ter todas as primitivas numa tabela. Você tem as básicas e as demais você usa resultados conhecidos, né, propriedades gerais, para reduzir a primitiva de uma função como essa, que a gente não sabia qual que era, em termos de primitivas que a gente conhece. Tá? 1 e 1 sobre x. E assim a gente estabelece a primitiva dessa função. Bom, claro, esse é um caso bem simples. O que a gente vai começar a ver agora é como pegar casos mais complicados. É isso, vamos lá. Bom, vamos falar agora de mudança de variável. Como utilizar mudanças de variáveis para calcular a primitiva de funções. Então, aí está meu problema, quero calcular a primitiva de uma função f'. E o outro ponto da história é que eu conheço a primitiva, ou pelo menos conheço algumas primitivas de uma função, no caso é uma função h, eu sei que a derivada de uma função hzinho é hzão, que eu vou denotar por um hzão de uma outra variável u. Nenhuma outra variável. Quer dizer, a variável aí é uma variável de integração, pode ser qualquer coisa, mas não vamos deixar esse u, deixar o x para o termo de integração em f e o u como uma variável de integração para o h. Bom, nós vimos quando, logo depois que falamos do teorema fundamental do cálculo, nós vimos o teorema da mudança de variáveis em uma integral. E nós vimos esse resultado aqui, ó, tá? Se x é um g de u, né, a integral de f de x, né, de g de a, da função f de um ponto g de a até um g de b, é igual, se eu escrever x como um g de u, a essa integral aqui, da f de g de u, né, mas não é apenas aqui du. Eu coloco aqui um g' de u e integrado de a até b. Da onde saiu isso? Nós provamos isso. Nós provamos isso, supondo que você conhece quem era, então, a primitiva da função f', usa a regra da cadeia, isso é consequência da regra da cadeia, nada mais. Então nós mostramos isso aí. Claro que para efeitos de cálculo de primitiva eu não preciso me preocupar com os extremos de integração. Os extremos de integração não vêm ao caso aqui. É irrelevante esse problema
por enquanto, né? Para o cálculo de uma primitiva. Então, a ideia é usar isso aqui. Ou seja, pegar. Veja, se eu tenho que calcular então aqui a minha integral a primitiva, né, da função f. E aí, fazendo essa mudança de variável x igual a g de u, essa expressão aqui é igual a esta. Agora, o ponto-chave aqui é o seguinte. Esta aqui, essa combinação f de g de u com o g' de u, tá? O método acaba funcionando quando eu consigo identificar isto aqui com esse h de u. Se eu consigo pegar essa expressão e identificar com h de u. O que quer dizer identificar com h de u? Identificar com uma função cuja primitiva eu conheço. Que é o que está aqui. A gente conhece a primitiva. Então, a ideia do método é muito simples. É difícil fazer. Tá? É difícil fazer por quê? É você encontrar a mudança de variável, passar de x para um u, então encontrar quem é esta função g, tal que, na hora que eu pego, então, faço a mudança de variável na minha primitiva aqui do f, né, e aí, então, escrevo isso dessa forma. Então, é o f do g de u, multiplicado pelo g' de u. Isso saiu por quê? Lembre-se, por causa da regra da cadeia. Então, esta combinação f de g de u multiplicado pelo g' de u, é esta expressão aqui, ela ser uma função, o h de u, cuja primitiva eu conheço. Se isso acontece, o problema está resolvido. Porque agora, o que acontece? O f de x dx, isso aqui, veja, é o h de u. Então eu coloco o h de u aqui. E agora, onde está o u, eu volto. Se o x é g de u, u é g a menos 1 de x. Então a primitiva do meu f é o h de g a menos 1 de x, mais a constante. Pode parecer assim um pouco confuso, mas não é tanto. Tá? Na verdade, até ajuda um pouco a tornar talvez um pouco menos confuso isso, se a gente mudar, reescrever isso na notação de Leibniz. Então, nesse ponto, a notação de Leibniz é bem conveniente. A expressão, então, para a mudança de uma variável numa primitiva ou na integral indefinida, tá, ela pode ser escrita desse jeito. Ó, eu tenho f de x dx, que é a primitiva que eu quero calcular, da função fzinho. Tá, e a gente sabe que g' de u é dx du, na notação de Leibniz, onde x é g de u. Então, g' de u é dx du, na notação de Leibniz. Então, a expressão da minha integral indefinida, quando eu faço a mudança de variável, isto aqui passa a ser isto. Tá? Onde aqui, veja, o f do g de u, e vamos voltar aqui só para comparar, vejam, o f do g de u, o g' de u, então está aqui, só que o g' de u é dx du. E aqui eu deixei de lado já os extremos de integração, porque não é a parte que está interessando agora. Isso é irrelevante agora para nós. Veja, essa expressão é muito fácil de você lembrar. Veja, f de x dx. Então agora estou escrevendo x com um g de u. Então fica f de g de u, mais o dx, eu tenho que trocar agora para um du. Só que a mudança, quando o dx vai para du, veja, não é bem assim a coisa, como você multiplica o du de cima e embaixo. Não. Mas aparenta, quando você escreve na notação de Leibniz, sugere isso. Né? Mas na verdade, então, aqui eu tenho então, a derivada e o du. Ora, essa expressão, convenhamos, essa expressão é muito fácil de você recordar. Usou 2, 3 vezes, essa você guarda. Tá? E é importante lembrar disso. Por isso que eu falo, notação é sempre bom você estar acostumado com as mais diferentes notações. Porque agora essa notação é muito útil e, principalmente agora, a gente vai ver alguns exemplos de como proceder para fazer a mudança de variável. Bom, aqui a gente já sabe agora então que isso aqui vai resultar no h de u, né? Porque essa função aqui, eu estou supondo que é uma função hzinho, cuja primitiva eu conheço, que é esse hzão. Então agora onde está o u, eu só volto agora para x, né? Então é um h de g a menos 1 de x. Tá? Então, bom, é isso. Agora vamos colocar isso
em prática resolvendo alguns problemas, né? E, bom, aqui nós vamos resolver agora uma série de problemas. Aqui nós estamos colocando aqui, temos 10 problemas aqui, né? E mais 10 aqui. Tá? Vamos resolver aqui 20 primitivas, calcular 20 primitivas aqui. Tá? Então, primitiva de tudo que é tipo aqui, para a gente se acostumar bem com isso. Tá? Porque, gosto não, para você fazer uma mudança de variável, né, um aspecto importante para você saber, porque a mudança, você pode fazer infinitas mudanças de variáveis. Qual que funciona? Tá? Isso requer um pouco de prática. Com certa prática, você olha o seu problema e fala, ah, esse problema, a mudança de variável é essa. Ou esse problema, a mudança de variável é essa outra. Tá? Isso não tem muito como você saber, não tem muito como você aprender isso, a não ser através da prática. E a prática você adquire resolvendo problemas. Né? Bom, então é isso. Se você quiser, o que é sempre bom, tá? Você tentar começar a resolver alguns problemas e depois você olhar o vídeo. Veja, então eu tenho aqui, temos nessa primeira página, vamos assim dizer, esses 10 problemas, e aqui temos outros 10, eles estão, tentei colocá-los numa certa ordem de dificuldade crescente, mas nem sempre isso que é fácil para um é fácil para outro, né? Então, tá. Mas é isso, vamos tentar agora começar a resolver esses problemas aí. Nosso primeiro problema é este aí, calcular então a primitiva da raiz de x mais 1. Nós não sabemos qual é a primitiva da raiz de x mais 1. Mas se fosse raiz de x, aí sim. Raiz de x é x elevado a meio, portanto, a primitiva de x a meio é x a 3 meios dividido por 3 meios. Então, este 1 aí, né, esse x mais 1, esse 1 está atrapalhando. Se fosse só x, a gente saberia resolver. Ora, então o que nós fazemos? Transformamos esse problema num problema que a gente sabe. Claro, fazemos a mudança de variável. Então, se a gente chamar, por exemplo, x mais 1 de u, né, aí eu saberia resolver. O problema é que ainda tem a derivada. A gente tem que colocar a expressão da derivada no meio. Mas nesse caso, o problema não vai aparecer ainda. Tá? Então veja, nós temos então essa primitiva. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar, então aqui vamos lembrar, né? Então vou pelo menos nos primeiros casos ficar aqui lembrando a expressão da mudança de variável, e é isso que eu estava falando aqui, ó. Nós temos esse f, é isso aqui, nós vamos fazer a mudança de variável, lembre-se que tem essa derivada, dx du. Então tem que ser toda essa expressão, a f, com a composição aqui, né? E com dx du, que tem que ser algo que eu conheço. Tá? Não basta só esta aqui, f da raiz. Mas como eu falei, nesse caso não vamos ter ainda nenhum grande problema. Tá? Então, esse é um caso simples. Eu vou chamar x mais 1 de u. E agora, para reescrever esta primitiva aqui, tá? Usando essa expressão, eu preciso saber quem é dx du. Ora, dx du aqui é muito simples, né? Deriva isso aí, os dois lados dessa expressão. Em relação a u, dx du é 1. Simples. Então agora, o que nós fazemos então? Vamos pegar onde está aqui x mais 1, vamos colocar que isso aqui é, né, vamos fazer aqui, ó, isso aqui vai ser o u. E aqui dx du, vamos colocar que isso é 1. E aí nós vamos ter que calcular a nossa primitiva aqui, né, nossa integral indefinida em u. Então, veja, raiz de x mais 1 é raiz de u. E aqui entra um dx du, que é 1 vezes du. Então agora ficou só isso. Raiz de u. Ora, isto eu sei calcular. A integral indefinida primitiva do raiz de u é u a 3 meios dividido por 3 meios, mais a constante. E agora o que eu faço? Agora eu volto para a variável original. Volto para o meu problema original, que é o problema na variável x. Então, volto agora onde está u, eu coloco que u é x mais 1. Então, a primitiva da raiz de x mais 1 é x mais 1 elevado a 3 meios e multiplica 2 terços, mais a constante. Próximo exemplo, calcular a primitiva do cosseno de 3x. Bom, vamos recordar aqui a nossa fórmula,
né? Fórmula para mudança de variável. Então, está aqui ela. Eu não sei qual é a primitiva do cosseno de 3x. Se fosse cosseno de x, eu saberia. Cosseno de x, a primitiva é seno de x. Então, vou tentar transformar essa minha primitiva, né? Essa minha integral indefinida do cosseno de 3x dx, numa integral de envolvendo digamos, seno de u du. Seno de u du eu vou saber fazer. Não? Desculpa, cosseno de u du. Eu já estou me adiantando, pensando no resultado. Pois bem, então vou tentar transformar isso na integral indefinida cosseno de u du. Bom, a mudança óbvia aqui é escrever 3x igual a u. Lembre-se que aqui eu tenho que ter também a derivada aqui dx du. Nesse caso também não vou ter muito problema. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou escrever u igual a 3x. A derivada dx du, x é igual a u sobre 3. Portanto, dx du é 1/3. Então agora eu vou fazer o quê? Onde está f de g de u, né? Então isso aqui, o f é o cosseno de 3x, só que 3x é u, então aqui esse termo f de g de u vai ser cosseno de u. E o dx du, bom, isso é 1/3. Então, a minha integral indefinida aqui vira esta aqui. E esse 1/3 a gente viu que a primitiva de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a primitiva dessa função. Tá? Então, é como se esse 1/3 aqui saísse aqui para fora desse sinal, dessa integral aí, só importasse mesmo aqui essa integral indefinida do cosseno de u du. Né? A primitiva do cosseno de u, que é seno de u. Então, o resultado aqui é seno de u mais a constante, vezes esse 1/3 aqui. E agora eu volto, onde está u, eu volto para 3x. Portanto, a primitiva do cosseno de 3x é 1/3 do seno de 3x mais constante. Próximo exemplo, a primitiva de exponencial de 2x. Exponencial de x, eu sei a primitiva, é a própria exponencial de x, mais uma constante. Então, o problema é similar, tão parecido quanto se queira ao problema anterior. Né? Bom, aqui novamente só recordando mais uma vez para a gente não esquecer a fórmula para a mudança de variável, né? Na notação de Leibniz, muito fácil de lembrar. Né? Nós vamos só ter que tomar cuidado aqui com a nossa derivada, e nesse caso a mudança de variável conveniente aqui será u igual a 2x. Então se u é 2x, dx du é meio, e agora eu vou colocar tudo nessa expressão. F de g de u. Então f de g de u vai ser exponencial de 2x, vai ser exponencial de u. E o dx du vai ser meio. Então, exponencial de u vezes meio, como no caso anterior esse meio, esquece ele, né? Então vai importar aqui mesmo a primitiva da exponencial de u, que é a própria exponencial de u, mais a constante. E agora eu volto para a minha variável original, portanto, a primitiva da exponencial de 2x é metade da exponencial de 2x mais uma constante. Nosso exemplo agora, calcular a primitiva de 10 elevado a menos x. Pois bem, de novo, mais uma vez, a última uma lembrança aqui da expressão para mudança de variável. Então, eu tenho f de x dx, f de g de u, e aqui, onde estava o dx, vira dx du vezes du. Então, e esse dx du aqui é a nossa derivada. Então, tudo isso aqui que tem que ser a função cuja derivada, que eu sei a primitiva. Né? A função que eu conheço primitiva. Então, nesse caso, nos casos anteriores foi cosseno de 3x, exponencial de 2x. Aqui agora a gente tem uma exponencial na base de 10, mas é menos x. Ora, o menos x, 2, 3, menos 1 é tudo a mesma coisa. Tá? Eu não conheço exponencial de menos x, 10 a menos x, 10 a x, sim. Tá? A primitiva de 10 elevado a x é 10 elevado a x dividido por ln de 10. Então, mas é só eu fazer novamente minha mudança de variável aqui. Agora minha mudança vai ser
u igual a menos x. E então dx du vai ser menos 1, né? Menos 1 aqui. Então agora, como que fica? A primitiva de 10 a menos x é igual a primitiva de 10 elevado a u vezes menos 1. Então esse menos 1 fica aqui, não interessa para minha cálculo da primitiva, eu só preciso da primitiva do 10 a u. Então isso vai ser menos 10 elevado a u dividido pelo logaritmo de 10, mais a minha constante. E agora, onde está u, eu volto para x. Então a primitiva de 10 elevado a menos x é menos 10 elevado a menos x, dividido pelo logaritmo de 10, mais uma constante. Próximo exemplo é a primitiva de cosseno ao quadrado de 5x. Bom, já agora está começando a complicar um pouco, né? Veja, se fosse cosseno de 5x, a gente saberia resolver. Cosseno ao quadrado, podia ser aqui cosseno de 20x, 77x, não importa, isso a gente saberia. Mas o cosseno ao quadrado, a gente não sabe. Porém, a gente sabe como reduzir uma expressão envolvendo o cosseno ao quadrado a uma expressão envolvendo apenas o cosseno de um outro ângulo, né, de uma outra expressão aqui, envolvendo cosseno ao quadrado de x com o cosseno de alguma coisa vezes x mais alguma outra coisa. Você já viu isso? Pode não estar lembrado, tá? Mas vamos recordar, tá? Vamos ver isso. Tá? Essa, acredito que você deve se lembrar, a expressão por arco duplo. Né? Então, o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Ora, agora basta usar a relação fundamental aqui, tá? Expressar, por exemplo, eu estou querendo uma expressão para o cosseno ao quadrado, certo? A primitiva que eu quero calcular envolve um cosseno ao quadrado. Ora, então, nesta expressão aqui, né, onde está esse seno ao quadrado, eu vou usar a identidade fundamental. Então, escrever seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Ora, o menos com o menos aqui vai virar um 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Portanto, a expressão que eu estava falando, que eu estava querendo me referir aqui acima, é esta aqui. Cosseno ao quadrado de θ é metade de 1 mais cosseno de 2θ. Ora, então, veja, eu não sei resolver direto a do cosseno ao quadrado, 5x, mas, usando uma identidade trigonométrica, tá, eu consigo reduzir a primitiva, né, que eu estou querendo calcular, a uma soma. Uma primitiva que é de uma soma de duas funções, que eu sei, estas sim eu sei. Né, porque eu sei calcular a primitiva do 1 e sei calcular a primitiva do cosseno de alguma coisa vezes x, vezes θ, que for aí. Né? Então, eu vou conseguir resolver o problema por aí. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos substituir. Onde está aqui o 5x, vamos pegar θ igual a 5x e substituir essa expressão aqui, né, o cosseno ao quadrado de 5x por metade de 1 mais cosseno de 10x. Então, vamos trocar então essa por uma expressão equivalente. Né? Tá? Então, a primitiva do cosseno de 5x, a expressão equivalente é a primitiva da metade de 1 mais cosseno de 10x. Agora, eu sei, isso é a primitiva dessa soma, é a soma de cada uma, e cada uma eu sei resolver. Então eu tenho, no caso aqui, o 10x aqui, né, dx du é 1 sobre 10, isso é a mesma coisa que a gente fez já anteriormente. Então isso é, a primitiva do cosseno de 10x é 1/10 do cosseno de u du, que é 1/10 de seno de x. Não, seno de u, desculpa, já estou querendo me adiantar de novo. Do seno de u mais a constante C1. Então agora eu pego aqui a primitiva do 1 é x, né? Então metade aqui meio de x, mais metade, mais esse 10 daqui, 1/20 do seno, agora sim, né? U igual a 10x mais constante. Tá? Então é isso aí. Tá? É isso. Bom, para fixar bem a ideia, vamos vamos calcular essa primitiva aí, que é análoga, o procedimento é análogo ao anterior.
aqui temos um seno ao quadrado. Eu não sei calcular uma primitiva de um seno ao quadrado diretamente, não conheço isso, mas eu posso trocar, tá, esse problema para um problema equivalente usando uma transformação trigonométrica conveniente. No caso, então, a transformação em questão, novamente, a expressão é a mesma procedimento anterior, usando aqui a expressão do arco do cosseno, só que agora, no caso anterior, eu tinha usado a identidade trigonométrica aqui para trocar o seno por um cosseno. Agora eu vou usar a identidade trigonométrica aqui, né, para trocar o cosseno por um seno. Cosseno ao quadrado por um seno ao quadrado. Então aqui eu vou escrever cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. De modo que eu vou ter que isso é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado. 1 que vem daqui, mais esse outro, menos 2 seno ao quadrado. Portanto, seno ao quadrado de θ é metade de 1 menos cosseno de 2θ. Então, pego, coloco tudo isso aqui nessa expressão. Então, esse problema aqui, o problema equivalente é calcular, então, depois usando essa propriedade, essa identidade trigonométrica, é metade de 1 menos, né, 2 vezes 2x, 6x. O cálculo agora é tudo igual ao anterior. Isso a gente já viu o problema mesmo anterior, metade de x. Aqui é menos 1 dozeavos, né, do seno de 6x. E é isso aí. Próximo exemplo, vamos complicar um pouquinho mais agora. Temos aí então, queremos calcular a integral do cosseno de x mais x, tudo ao quadrado dx. Bom, pensar numa mudança de variável cosseno de x mais x igual a u, para ter aí uma expressão tipo u ao quadrado, não vai funcionar. Então, talvez até, mas funciona, mas aqui a gente tem um problema, que vai ser nesse caso, se eu escrevo cosseno de x mais x igual a u, eu vou ter que expressar x em termos de u. E aí, resolver cosseno de x mais seno de x igual a u, resolver isso para x, não é uma coisa simples. Tá? Então, vejam, uma alternativa nesse caso mais fácil é pegar e desenvolver isso aqui, abrir esse quadrado. Por quê? Vejam, porque ao escrever isso ao quadrado, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado eu já sei pegar e calcular a primitiva disso, se bem que nesse caso a gente não vai precisar, né? E também eu vou ter aí o termo cruzado, então a gente vai ter que se virar com o termo cruzado, né? Então, vamos tentar por aí. Vamos pegar e abrir essa expressão e ver no que dá, e aí ver como que a gente calcula o que a gente tem que fazer depois. Escrevendo, veja, cosseno de x mais seno de x ao quadrado, então quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo. Como eu falei, eu não vou precisar calcular a integral do cosseno ao quadrado e do seno ao quadrado, porque os dois, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, é igual a 1. Então, bom, integral de 1, acabou, né? Isso aí o problema aqui já simplificou e muito. Então, eu consegui, usando uma identidade, quer dizer, só abrindo essa expressão aqui, né? E depois, usando uma identidade trigonométrica trivial, aqui muito bem conhecida, eu reduzi o problema a uma soma de dois outros, onde um já está resolvido, que é a primitiva do 1. Então, mas não vai nos restar, aqui nos resta calcular, então, a primitiva de 2 cosseno de x seno de x. Bom, eu vou fazer isso de duas formas. A primeira é essa que já está aí, que é uma coisa, já foi imediato quase. Por quê? Porque 2 cosseno de x vezes seno de x, isso é igual a seno de 2x. Seno de 2x é 2 vezes seno vezes cosseno. Então está aqui. E a integral do seno de 2x dx, essa a gente já sabe fazer. É fazer a mudança de variável 2x igual a u. Então depois eu vou ter que colocar dx du, que vai ser igual a meio. Então aparece esse 2 aqui. E a integral do seno é menos cosseno. E aí então vai ser o menos cosseno de u, onde u é 2x. Então, menos cosseno de 2x sobre 2 mais constante. Essa já dá para fazer sem nem pensar muito. Mas tem um outro jeito de resolver essa integral aí, essa integral indefinida. Vejam, vamos fazer isso aí. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o cosseno de x de u.
Poderia ser o seno também, não faz diferença nenhuma. Se você quiser escolher o seno aí para ver o que dá, pode, faça, é equivalente. Né? Então, vamos chamar cosseno de x de u. Vamos calcular isso aqui. Tá? Bom, para usar aquela nossa expressão para mudança de variável, eu tenho que saber fazer a mudança de variável, então, quer dizer, na derivada também, né? Vou ter que saber calcular a derivada dx du. Né? Eu vou estar passando a integral de x para uma integral em u, então eu preciso de dx du. Bom, você pode pensar, bom, então daqui eu vou expressar x como o arco cosseno de u, e depois eu já sei qual é a derivada do arco cosseno. Verdade. Aí você pode calcular isso e colocar aí. Porém, eu vou fazer de um outro jeito, vou ensinar um truque, vamos assim dizer. Tá? Às vezes a gente quer, digamos, calcular as coisas rapidamente porque você tem o resultado, mas às vezes você não precisa disso. Então, às vezes você faz cálculos desnecessários. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a derivada de x em relação a u, certo? Eu preciso disso. Tá? Ora, usando a notação de Leibniz, e você vê que aqui eu vou ter que expressar x em termos do cosseno de u, essa expressão da função inversa. O teorema para a derivada da função inversa na notação de Leibniz, ela é muito simples a notação. Ele é 1 sobre du dx, só tomando cuidado aqui de você trabalhar com as variáveis independentes corretas. Né? Então, essa é a expressão para o teorema da função inversa. Ora, du dx, que está aqui, isso é muito fácil, está aqui. Ó. U é cosseno de x. Portanto, derivada du dx é menos seno de x. Só que essa expressão aqui dx du, o resultado está dado em termos de u. Então, aqui não fico com seno de x, mas seno de x, onde x eu coloco aqui u. Seno de x como função de u. Né? Quer dizer, então, esse resultado aqui dx du, que eu iria obter aqui fazendo isso, né? Escrevendo x como o arco cosseno de u e calculando a derivada, é o mesmo que eu pegar 1 sobre o seno de x, onde eu escrevo agora x em termos de u, ou seja, seno de arco cosseno de u. Na verdade, foi assim que a gente calculou mesmo, né? A derivada disso no primeiro caso, quando a gente fez, não depois, quando fizemos o tratamento das funções trigonométricas usando cálculo diferencial integral. Mas no primeiro exemplo que a gente deu usando funções inversas, o teorema da função inversa. Né? Então, o resultado é o mesmo. Só que veja, eu vou deixar indicado. Eu não vou calcular agora isso. Tá? Eu não vou calcular esse seno de x de u, expressar u, esse x em termos de u, e calcular o seno do cosseno. Não. Por quê? Porque lembre-se que na formulinha da mudança de variável tem a derivada, entra a derivada. E o seno aqui que está entrando, olha aqui, eu tenho outro seno na fórmula, dentro da expressão do meu integrando. No meu integrando eu tenho um seno. O cosseno de x vira u. Mas aqui eu tenho um seno. Só que agora, quando eu colocar a derivada aqui, vai aparecer um outro seno. E é isso que eu queria me referir muitas vezes. Você tem que ver o que vai ser mais simples. Mais simples não é o integrando. É o integrando com a derivada. É esta função aí que tem que ser mais simples. Então veja, o que vai acontecer? Então, essa expressão minha aqui, eu tenho 2. Quem é o cosseno de x? Ele é u. Agora aqui, seno de x. Ora, x é o arco cosseno de u. Mas eu vou deixar isso só indicado como x de u. Então aqui eu tenho seno de x de u. E aqui, quem que entra depois? Dx du. Dx du eu acabei de calcular. Menos 1 sobre seno de x de u. Ora, seno de x de u aqui, seno de x de u aqui embaixo, um cancela o outro. Eu não preciso fazer substituição do x em termos de u, colocar, fazer conta. Não. Simplesmente agora cancela um e o outro. Tá? Os dois cancelam, fica menos o 2, menos 2, integral do u, du. Ora, o que é isso aqui? Integral do u, na integral indefinida do u, é u ao quadrado sobre 2. 2 cancela esse 2, menos u ao quadrado mais constante. Tá? Então, agora, aqui então, a primitiva de 2 cosseno de x seno de x é menos cosseno ao quadrado de x,
mais uma constante que eu chamei de C1. Veja que eu tomei o cuidado de escrever aqui C1. Aqui eu não tinha tomado cuidado, deixei um C qualquer aqui. Né? Mas agora, na hora de escrever o resultado aqui, eu coloquei C1 aqui. Eu coloquei C1 porque aqui em cima, veja, eu tenho um C para distinguir desse C. Porque não são as mesmas constantes. Nesta expressão aqui, para a primitiva, vejam, aqui eu tenho menos cosseno de 2x sobre 2, e aqui cosseno ao quadrado de x. Opa! Quer dizer, eu faço de um jeito, dá um resultado, eu faço de outro, dá outro resultado? Não. É a mesma coisa. Os dois. O que está... Lembra-se, se você tem duas primitivas, uma difere da outra por uma constante. A diferença entre essa expressão e esta aqui é uma constante. Vamos ver isso, olha. Então, pelo primeiro método me deu isso. Pelo segundo me deu isso. Os dois estão relacionados. Tem uma constante relacionando os dois. E, de fato, quem é cosseno de 2x? É cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Uso a identidade trigonométrica aqui. Escrevo seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado. Então, me dá isso aqui. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Pego essa expressão, substituo aqui. O que vai dar? Ó, é menos cosseno quadrado. Ó, 2 com 2, cancela, menos 2, mais o C1. Onde o C1 quem que é? Ó, substituo aqui. Ou ao contrário, como você quiser, né? Com seno, tanto faz aqui. Como for, pego do cosseno ao quadrado. Onde está essa expressão do cosseno ao quadrado? Troco isso, então me dá isso aqui. Ou seja, menos cosseno de 2x sobre 2, mais C1, menos meio mais 1, menos meio. Comparo esta, a gente vê que C é igual a C1 menos 2. Ou seja, as duas constantes estão relacionadas. Então, essa questão que eu já tinha comentado em algum vídeo anterior. A gente faz de um jeito, dá um resultado, você fez de um outro, deu um outro. Parece que são diferentes, que tá... Não, são a mesma coisa. Por isso que você não pode esquecer a constante. Por isso que a constante é fundamental na hora de você colocar aí. Se você não coloca constante, nenhum dos dois casos, você olha um resultado, olha o outro e fala, deu diferente. Mas quando você coloca constante e em cada um dos casos, constantes diferentes. Fiz de um jeito, deu uma constante. Fez de um outro, uma outra constante. Se é uma outra constante, use uma outra notação. C, C1, C2, C3, não importa. Quantas constantes diferentes você tiver, de cada jeito diferente que você fizer, use uma notação diferente para cada constante. Bom, enfim, é isso aí. Tá? É isso. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, calcular a primitiva de 1 sobre 4 mais x². Pois bem, tem uma primitiva parecida que a gente conhece. 1 sobre 1 mais x² é arco tangente de x, mais constante. Então, o que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer uma mudança de variável que leve o cálculo dessa primitiva aí na primitiva que a gente conhece. Então, é essa aqui. A que a gente conhece, então, como eu falei, 1 sobre 1 mais x², arco tangente de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar x de 2u. 2u? Por que 2u? Vejam, o que está me atrapalhando aqui? Ó, para que esse integrando não seja com esse aqui, não seja esse. É o 4. O problema é o 4. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2x aqui, eu ia chamar o 2x de uma nova variável, mas é um 4 aqui. Então, por que eu estou escolhendo x igual a 2u? Porque aqui eu tenho um x². Então, na hora que eu pegar e quadrar isso aqui, x² vai me dar 4u ao quadrado. Aí, esse 4 que vai aparecer aqui, quando eu levar ao quadrado, mais esse 4 aqui, os dois vão ser colocados em evidência e, como é uma constante, vai lá para frente da minha primitiva, da minha integral indefinida. Então, eu vou ter uma coisa da forma 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Vai ter também o termo da derivada ali. Mas, enfim, o fato é o seguinte. Ao fazer isso, esse 4 que está no denominador aqui, eu vou tirar ele do denominador. Porque eu vou fazer aparecer um outro 4 no termo a partir do x². E aí os dois eu pego, fatoro e depois eu tiro do denominador.
Tá? Então, essa é a ideia. É por isso que eu estou fazendo, então, essa mudança aqui. Tá? Bom, agora preciso calcular, então, minha derivada, dx du, que é 2. E vamos à nossa formulinha. Então, a nossa formulinha está aqui. Tá? Então, aqui, esse é o termo, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é o meu f do g de u. Então, onde está x, eu escrevo x igual a 2u, portanto, 4u ao quadrado. E aqui vem depois o quê? Vem dx du vezes o du. Dx du, 2. Então, está aqui, 2 vezes o du. Ora, agora, esse 4 aqui eu fatoro, e eu vou ter um 2 aqui em cima, então vai ficar meio. Né? Então, vai ficar um meio aqui na frente da minha integral indefinida, e esta aqui, agora sim, problema resolvido. Essa primitiva disso aqui é o arco tangente de u. Então, isso é metade do arco tangente de u mais uma constante. E agora, eu simplesmente volto. Onde está u, eu escrevo que o meu u é x sobre 2. Então, o resultado aqui dessa primitiva é metade do arco tangente de x sobre 2 mais uma constante arbitrária. Próximo exemplo. Bom, esse exemplo aqui eu vou usá-lo para mostrar o que eu tinha comentado. Quando a gente mostrou a tabelinha ali das nossas primitivas básicas, que a primitiva de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x. Vamos usar esse exemplo para mostrar isso. Então, vejam, nós temos, então, se x é positivo, então, para mostrar isso aqui que a gente quer, 1 sobre x, comentei, a primitiva disso é logaritmo do módulo de x mais uma constante. Se o x é positivo, sem problema. Tá? O módulo de x é o resultado que você achava, que a gente estava achando que, beleza, logaritmo de x positivo é isso. Mas vejam, logaritmo de x, a derivada, a gente sabe que é 1 sobre x. Quanto que é a derivada? Então, quer dizer, essa aqui se x é positivo, é o logaritmo do módulo de x também, então não muda nada. Mas, se x for negativo, vamos dizer, logaritmo do módulo de x. Vamos derivar isso. Derivar do logaritmo do módulo de x. Se x for negativo, o módulo de x é igual a menos x. Então, neste caso, essa derivada, eu estou derivando aqui logaritmo de menos x. Então, nesse caso, se x é negativo, ao derivar o logaritmo de módulo de x, eu estou derivando a função logaritmo com argumento menos x. É a derivada disso aí. Agora, eu conheço a derivada do logaritmo de x. Aqui eu estou querendo calcular a derivada do logaritmo de menos x. Ora, isso é uma função composta. Eu estou fazendo uma composição de... é o logaritmo de um y, onde y é menos x. Para calcular essa derivada, eu vou usar a regra da cadeia. Então, como que é a derivada? É a derivada do logaritmo em relação ao argumento, 1 sobre menos x, e depois eu vou derivar o argumento em relação a x. É esse menos x' aqui. Ora, agora, a derivada de menos x em relação a x é menos 1. Com esse menos que está aqui embaixo, resultado 1 sobre x. Ou seja, a derivada do logaritmo do módulo de x me dá 1 sobre x. Se x for positivo, que é o caso acima, porque aí o módulo do x é o próprio x, como também se x for negativo. Se x for negativo, a gente acabou de mostrar que a derivada do logaritmo do módulo de x também me dá 1 sobre x. Ora, então, como ao escrever aqui essa primitiva de 1 sobre x, eu não estou falando, não tem nenhuma referência aí se x é positivo ou negativo. Não sei, é um x qualquer. Pode ser positivo, pode ser negativo, eu não sei. Então, diante desse fato, eu não posso estar supondo aqui escrever só metade da história aqui, para o caso de x ser positivo. Tá? Não sei. Tá? Então, a expressão mais geral que a gente tem aqui é considerar o logaritmo do módulo de x. Tá? Então, esta aqui, por isso que eu escrevi, quando a gente fez a nossa tabelinha lá, essa aqui é a expressão para a nossa primitiva do 1 sobre x. Bom, dito isso, agora vamos calcular a primitiva disso aqui, de 1 sobre x menos 1. Eu vou chamar x menos 1 de u.
Fazendo a mudança de variável, eu tenho que saber quem é dx du, que é 1. Tá? Então, no caso, né, aqui, a minha primitiva fica... Essa aqui é a primitiva de 1 sobre u du, porque dx du é 1. Ora, agora eu uso essa expressão, então isso vai me dar logaritmo do módulo de u mais uma constante. E agora eu volto para x. Então, a primitiva de 1 sobre x menos 1 dx é logaritmo do módulo de x menos 1 mais uma constante. Então, se x for maior do que 1, é logaritmo de x mais 1. Se x é menor do que 1, como que o resultado é logaritmo de 1 menos x. E, como eu não sei dizer se x é maior que 1 ou é menor que 1, então eu mantenho esse módulo aí. Então, essa é a primitiva aqui. Esse é o resultado que a gente queria. É isso. Próximo exemplo, calcular a primitiva de x, raiz de 1 mais x quadrado. Bom, qual a mudança de variável que vamos fazer? Vamos olhar, vamos ver o que acontece aqui. Quando a gente faz uma mudança de variável, x, 1g de u, esse cálculo dessa primitiva aqui, essa expressão, essa integral indefinida, vai ficar desta forma aqui, onde x, onde está aqui indicado x em termos de u. E aqui aparecendo esse dx du aqui. Então, como eu já falei algumas vezes, quem tem que ser uma expressão mais simples, ou pelo menos que eu saiba calcular a primitiva, que eu conheça a primitiva, tem que ser tudo isso. Tá? Então, não basta às vezes eu só me preocupar em simplificar, nesse caso específico aqui, quem está na raiz. Não basta só isso, porque também tem esse x e esse dx du aqui. Tá? Então, vejam, é esse jogo que a gente tem que aprender e se acostumar a fazer. Então, depois de fazer alguns exemplos, várias vezes isso, treinar um pouco, você vai olhar rapidamente e falar, aqui tem que ser x quadrado. Tá? Bom, você vai falar, mas por quê? Bom, vamos ver. Tá? Veja, vamos escrever então x quadrado igual a u. Você poderia pensar a raiz de 1 mais x quadrado. Não, x quadrado. Apesar que 1 mais x quadrado também iria funcionar. Mas, vejam, chamando de x quadrado igual a u, du dx aqui sai direto. Du dx é 2x. Tá? Mas eu preciso de dx du. Dx du, notação de Leibniz, né? Então é 1 sobre 2 du dx. Né? Então aqui quer dizer, é 1 sobre du dx, que é 2x, só que x como função de u. Ora, nesse caso aqui é muito simples, x é a raiz de u, então está aqui a raiz de u. Então, fazendo essa mudança aqui, nessa expressão, colocando aqui o x como função de u, tudo, o que acontece? Onde está o x aqui, x é a raiz de u. É o que está aqui, esse x de u, essa raiz aqui de u. Raiz de 1 mais x ao quadrado, x de u ao quadrado, x de u é u. Né? Então, 1 mais x quadrado, x quadrado é u. Então, 1 mais u. Está aqui. E aqui entra o dx du, 1 sobre 2 raiz de u. Ora, aqui que está o pulo do gato. Tá? Vejam, raiz de u aqui, com essa raiz de u aqui embaixo, uma cancela o outro. Um termo está cancelando o outro. Como aconteceu em um exemplo atrás, onde eu tinha seno de x no numerador, e quando me apareceu a derivada, tive que calcular a derivada do dx du para colocar nessa expressão, apareceu um seno de u no denominador, e um cancelou o outro. É a mesma coisa aqui, é exatamente o mesmo tipo de coisa que está acontecendo. Né? Então, essa presença aqui, o x com o dx, é como se fosse uma coisa, a minha variável integrando fosse o x quadrado, porque a derivada de x quadrado em relação a x me dá 2x. Né? Então, essa coisa que aparece aqui, então, esse x na história. Então, vejam, o u cancela com o u, vai ficar metade, esse meio daqui, dá aqui a raiz, né? Então eu vou ter que calcular a primitiva da raiz de 1 mais u. Essa a gente já sabe. Né? Isso é 1 mais u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Então, 1 mais u a 3 meios sobre 3 meios
Então agora esse 2 cancela esse 2 aqui, e eu volto para o u igual a x². Então eu tenho 1/3, 1 mais x² elevado a 3/2 mais constante. Esta é a primitiva da função que eu estou querendo calcular. E esse jogo, veja, esse jogo eu falei que a gente tem que se acostumar a fazer. Tá? De simplificar o integrando levando em conta que também vai aparecer, tá? É uma expressão da derivada. Ali vou ter um termo adicional. Então é esse jogo que, para ser bem sincero, pelo menos você só aprende e se acostuma com a experiência. Né? Então tem que resolver problemas, fazer exercícios. Vamos ao próximo exemplo. Próximo exemplo, primitiva de x, cosseno de x ao quadrado. Esse problema é basicamente o mesmo do anterior. Você olha, tem um cosseno aí, né? Mas veja, a dificuldade aqui, como era no problema anterior, era você ter um x² e um outro x na frente. Era x raiz de 1 mais x². Esse era o exemplo anterior. Então, o problema estava nesse x² dentro da minha função e o x ali, multiplicando ela, a função, no caso, raiz. Né? E a função raiz de 1 mais alguma coisa, essa eu sabia calcular, né, a primitiva. Então aqui eu tenho, no lugar da raiz, eu tenho um cosseno. Do ponto de vista de calcular a primitiva, não muda nada, porque as duas eu conheço. Então, o problema é o x² dentro do argumento, no caso do cosseno, assim como era no exemplo anterior da raiz, e um x multiplicando essa função. E aqui está ali o x também multiplicando. Então, vejam, a estrutura do problema é a mesma. Portanto, a mudança de variável é a mesma. Eu vou chamar x² de u. Então, eu vou ter que fazer essa mudança de variável aqui, e aqui eu vou chamar x² de u. Então, novamente eu vou ter que calcular aqui o meu dx du. Então, o du dx já é imediato aqui, né? Então é 2x, portanto, dx du é 1 sobre o 2x de u. Eu posso expressar ele em termos da raiz aqui, né? Pegar o x de u, escrever que x é raiz de u. Ou também não preciso escrever porque o numerador vai cancelar o denominador. A expressão que vem nesses termos. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui, x vai ser a raiz de u. O dx du é 1 sobre 2, essa raiz aqui. Os dois, um vai cancelar o outro. Vai ficar só o cosseno de x² que é u. E esse meio aqui. Bom, agora acabou o problema, né? Tá? A integral, essa integral indefinida aqui dá seno de u sobre 2, e agora eu volto para u para x². Então, a primitiva de x cosseno de x² é metade de seno de x². Próximo exemplo, primitiva de x sobre raiz de 1 mais x². Bom, que mudança a gente tenta fazer aqui? Vamos fazer mudança de variável, como eu falei, você pode fazer a mudança que você bem entender. O problema é aonde isso vai te levar. Se isso te levar a um problema mais simples, não um problema mais complicado. Então, por isso que você precisa ter essa certa experiência, certo treino para saber identificar pelo menos uma certa, ou pelo menos ter alguma sugestão de qual deve ser mais adequada. Vamos tentar fazer aqui. Você está olhando esse x² no denominador. Se eu tivesse no lugar do x², eu colocasse 1 mais u, talvez, né, isso seja uma solução. Vamos tentar fazer isso, para ver o que vai acontecer. Vamos chamar x² de u. Bom, então aqui, eu sei que dx du, bom, u sobre 1/4, né, estou aqui resolvendo o contrário. Fiz a função, resolvi isso aqui para x em função de u. Então, u a 1/4, derivada a 1/4 de u a menos 3/4. Então, vamos pegar aqui e colocar isso na minha expressão aqui, na minha primitiva. Então, a integral indefinida vai ficar onde está x. Eu vou escrever x igual a u elevado a 1/4. 1 mais x² é 1 mais u. E dx du é 1/4, u a menos 3/4 du. Então, só mexendo essa expressão aqui para deixar ela uma ajeitadinha melhor nela. Então, u a 1/4 menos 3/4 dá menos meio, por isso que está essa raiz de u aqui embaixo. Então, eu transformei com essa mudança de variável, eu passei essa minha integral indefinida aqui,
tá? Ela ficou dessa forma aqui. Tá? Agora olha para isso. Melhorou? Bom, melhorou nada, porque você não sabia calcular a primeira e não sabe calcular essa também. Tá? E nem daí eu não consigo nem ver alguma outra solução boa para pegar e falar, vamos tentar mais uma outra mudança de variável, que talvez simplifique, porque você pode fazer uma mudança, não deu, você faz outra e assim vai indo. Tá? Então, aparentemente, essa não resolve nada. Tá? Mas lembre-se, o que acontece? O que complicou? O 1 mais u, que era quem estava minha função aqui, ó, no denominador aqui, 1 mais x à quarta virou 1 mais u, isso simplificou. Mas o resto não. Veja, a outra que eu tinha expressão aqui, 1 a 1 quarto, esse termo veio da minha derivada, então a combinação desse x com o termo que veio da derivada me deu essa raiz de u aqui embaixo, no denominador. Não melhorou em nada, então. Continuo tendo um problema. Então, é isso que eu falo. A gente melhorou uma parte, a gente olhou para o x à quarta, 1 mais x à quarta no denominador. A gente quis simplificar esse aí. E, de fato, nós simplificamos. Mas o que a gente ganhou a mais a partir do termo da parte que vem da derivada, isso me complicou o problema, que me levou a esse raiz de u aqui embaixo. Tá? Então, agora, se eu tentar fazer uma outra mudança, de novo, como nos exemplos anteriores, eu tinha um x multiplicando uma função. Né? Num caso, uma raiz e depois o cosseno. E eu tinha um x quadrado. Ora, a mudança com o x quadrado fez com que aquele x que estava multiplicando a função, a raiz num caso, cosseno no outro, ele fosse cancelado quando aparecia onde colocava a mudança, onde colocava a derivada, né? O termo envolvendo a derivada. Me cancelava aquele x. Ele sumia. Ora, então o que vai acontecer? Se eu tento fazer uma mudança aqui, no lugar de x à quarta, eu tendo um x ao quadrado, aquele x do numerador lá, ele vai desaparecer, assim como aconteceu nos casos anteriores. E aí, bom, eu tenho 1 mais x à quarta embaixo. Se eu chamar x quadrado de uma nova variável, eu vou ter u ao quadrado. Não vai ser 1 mais u, vai ser u ao quadrado. Mas qual é o problema? A gente já sabe resolver isso também. Eu vou ter o denominador 1 mais u ao quadrado é o arco tangente. Né? Então, veja, aqui está um exemplo muito bom de como você tem que saber jogar com as duas coisas. Tá? Então vamos fazer isso. Então, ó, vamos fazer u igual a x quadrado. Fazendo isso, dx du, 1 sobre du dx, que é 1 sobre 2x de u. Faltou o u aqui no argumento, como argumento, o x do u, né? Mas aqui já está, eu já coloquei embaixo. Então, aqui, x sobre 1 mais x à quarta. Essa integral indefinida aqui é onde está esse x, eu coloquei x de u. Aqui 1 mais x de u à quarta, 1 sobre 2x de u. Agora, o que vem? Cancela aqui com esse aqui. O x de u daqui com esse x de u daqui cancelam. X de u, veja, x quadrado é u. Então, x à quarta vai ser u ao quadrado. E esse 2 fica aqui. Bom, agora, resolvido. A primitiva de 1 mais u ao quadrado é arco tangente de u. E agora é só voltar. Onde está u, eu volto para x. Então, a primitiva que eu estava procurando de x, 1 mais x à quarta, é metade do arco tangente de x quadrado, mais a constante. Próximo exemplo. Primitiva de cosseno ao cubo de x vezes seno de x. Aqui, a situação é a mesma. Já tivemos um problema com isso, né? E também não é diferente do caso anterior, tá? Onde eu tinha o x e depois botava um x cancelando, né, no denominador. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, veja, como que eu vou então sair disso? Eu vou pegar e chamar o cosseno de x de u. Pois bem, ao fazer essa minha expressão aqui, né, eu vou ter que calcular, para mudar ela, eu vou ter que calcular aqui a derivada do x em relação a u, 1 sobre du dx, e o du dx, aqui é facilmente calculado, vai me dar aqui o seno de x, e eu vou deixar aqui com o x em função de u, só deixaria para mudar no final, né, escrever aqui o x como arco cosseno de u se precisar, mas como a gente vai ver, não vamos precisar. Bom, então,
a primitiva aqui é a mesma, através da fórmula da minha mudança de variável, que é essa aqui. Então, o cosseno ao cubo de x de u, o seno de x de u, e aqui a derivada de x du, né, que é menos 1 sobre seno de x du. Ora, seno e seno cancelam. É isso que eu estava querendo me referir. E falar que é análogo ao caso com o x, que aparecia no denominador também. Então, via de regra, quando você tem pelo menos uma das potências, tá? Você tem cosseno e seno, e pelo menos uma delas é ímpar, aí não é o caso, aqui no caso é nos dois, né? Mas claramente aqui o seno, ele é a coisa aqui, a potência ímpar aqui, o seno vai ser derivado do cosseno. Então, como você vai colocar aqui, a expressão vai ter que colocar a derivada do dx du, vejam, apareceu aqui o seno no denominador por causa da derivada. Então, assim como no caso anterior, se o x era a derivada do x quadrado, a menos o 2, né, da constante. Tá? Aqui o seno é a derivada do cosseno, então por isso que funciona. Né? E agora então, como eu coloquei aqui a expressão uma derivada, o seno cancela, e o cosseno de x, aqui em termos de u, é u. Então aqui vai me dar um u ao cubo. Né? Então, menos aqui, esses senos cancelaram, o cosseno de x em termos de u é u ao cubo, e está resolvido o problema agora. Né? Agora isso é menos u à quarta sobre 4, mais a nossa constante, e agora eu volto. Onde está u, eu escrevo que u é cosseno, então a minha primitiva dá menos cosseno à quarta de x sobre 4. Vamos calcular a primitiva do cosseno ao cubo de x. Já sabemos cosseno de x, essa é trivial. Sabemos calcular de cosseno ao quadrado. Vamos agora calcular cosseno ao cubo. E aí, como que eu faço? Vejam, se eu tenho, o exemplo anterior envolvia produtos de seno e cosseno. Cosseno ao cubo com seno. Podia ser o contrário também, né? Podia ser seno ao cubo com cosseno, que a técnica é a mesma. Né? E assim como podia ser seno ao quadrado, seno ao cubo com cosseno, pode ser seno ao quadrado com cosseno. Né? Dá para deixar essa primitiva aqui igualzinho desse jeito aí para usar essa expressão. Porque vejam, como eu falei, isso aqui já está misturando, como eu falei no começo que a gente usava identidade trigonométrica para simplificar. As coisas, cada vez mais a gente começa a precisar de um arsenal cada vez maior de técnicas para lidar com os problemas. É assim a vida. Então, vejam, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno. Por que isso? Ora, porque onde está o cosseno ao quadrado, eu posso escrevê-lo como 1 menos seno ao quadrado. 1 vezes cosseno, tranquilo, vai me dar cosseno, que eu sei a primitiva. E o seno ao quadrado vezes o cosseno, eu sei lidar com isso. É igual ao problema anterior. Então, vamos lá. Né? Vamos escrever isso aqui, ó, o cosseno ao quadrado como 1 menos seno ao quadrado. Então, agora eu tenho aqui, escrevendo agora a primitiva disso como 1 vezes o cosseno, que está aqui, e menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno, que é o que está aqui. Essa aqui é seno, tranquilo. E essa outra aqui eu vou fazer uma mudança de variável. Onde está seno de x, eu vou chamar seno de x de u. Tá? Por quê? Mesmo o problema anterior, porque ali tem um cosseno que sobrou, né? Veja, é o problema anterior, só que trocado. Onde está seno é cosseno, onde está cosseno vira seno. Então, a derivada do seno vai me dar um cosseno. E isso vai ter que ir no denominador. E vai cancelar esse cosseno aqui. E é isso, é assim que a gente resolve. Então, ó, o que vai acontecer? dx du é 1 sobre du dx. Du dx é seno de x. Desculpa. O u é seno de x, então du dx é o cosseno de x. Portanto, aqui eu tenho onde, ó, seno vai dar o cosseno dx du, 1 sobre cosseno de x vai cancelar esse cosseno de x que está aqui, então vai ficar apenas o seno de x, que é u ao quadrado du. Então vai me dar u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Então, na hora que eu jogar essa expressão aqui e aqui, eu vou ter, aqui, então é seno, volta aqui, seno ao cubo de x sobre x, mais uma constante C1. A primitiva daqui vai me dar o seno, então colocando tudo nessa expressão, colocando aqui, ó, seno, a primitiva do cosseno é seno, essa primitiva aqui eu acabei de ver que dá isso, então menos seno ao cubo de x sobre x,
A constante C1 ficou menos, aí eu troquei por uma constante C, né, que é menos C1, isso aí tanto faz. Mas então, é isso aí. Primitiva de seno à quarta de x vezes o cosseno ao cubo de x. Bom, o que eu sei? Como que eu posso... Se fosse seno à quarta de x vezes cosseno de x, eu saberia resolver. É igual ao caso anterior. Se fosse seno à sexta de x vezes cosseno de x, também saberia resolver. Na verdade, qualquer seno de qualquer potência vezes o cosseno eu sei resolver. Ora, como eu tenho aqui um cosseno ao cubo, de novo, vou usar cosseno, escrever o cosseno ao quadrado em termos de x. Então, a primitiva aqui, ó, essa função aqui, eu posso escrever ela como seno à quarta. Esse cosseno ao cubo, eu pego o cosseno ao quadrado, uma parte dele, pego o quadrado e deixo um cosseno aqui. Tá, onde está aqui o cosseno ao quadrado, eu escrevo como 1 menos seno ao quadrado. E aí, eu vou ter aqui minha primitiva aqui separando em duas. A primitiva de seno à quarta de x vezes o cosseno e a primitiva de seno à sexta de x vezes o cosseno. Então, mas a técnica para resolver as duas é a mesma. Então eu posso já fazer uma... Desculpa. Já posso fazer uma mudança, a mesma mudança de variável nos dois casos. Então eu trato os dois casos dentro do mesmo caso. Então eu vou chamar seno de x de u. Então eu vou ter aqui, ó, dx du é 1 sobre o cosseno, que vai cancelar esse cosseno, ó, dx du, apareceu um dx du, um du aqui. Esse cosseno aqui embaixo vai cancelar esse cosseno aqui em cima. Então eu vou ter, a minha primitiva aqui vai ser a mesma, posso escrever na forma, então aqui, ó, u à quarta, 1 menos u ao quadrado, du. Bom, agora aqui eu tenho u à quarta menos u à sexta. Então, simples, u à quinta sobre 5, menos u à sétima sobre 7, mais a constante. E agora, onde está u, volto para o seno de x. Então, minha primitiva dá seno à quinta de x sobre 5, menos o seno à sétima de x sobre 7. É isso aí. Nosso próximo exemplo, calcular a primitiva de 1 sobre x² menos 4. Na tabelinha que a gente colocou no começo, já não tão no começo do vídeo, né, mas um pouco antes de começarmos a dar exemplos, dentre aquelas funções cujas primitivas eram conhecidas, né, tinha, uma era essa aí, 1 sobre x² menos a ao quadrado. E a gente botou a fórmula lá e eu falei que a gente ia mostrar e que não era difícil mostrar isso, né. E de fato vamos fazer isso agora. E também interessante porque ilustra uma técnica muito útil, não só para o cálculo, não só nas técnicas de integração, para as técnicas de integração, mas em outras situações também, que é a chamada decomposição em frações parciais. Então, o que é isso? Veja, a fração que eu tenho aqui é 1 sobre x² menos 4. Esse x² menos 4 pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. Tá? E, bom, eu posso escrever... Na verdade, isso é exemplo possível, né? Escrever essa fração aqui como a soma dessas frações parciais. Né? Então, essa é uma das frações parciais, essa é a outra. E quem é A e B? A e B é quem eu preciso encontrar. Tá? É possível, isso é um resultado que sempre é possível escrever isto aqui na forma da soma dessas duas frações parciais. O problema é encontrar A e B. Que também não é nenhum problema, né? É um cálculo simples. Mas é isso, você decompõe dessa forma e encontra quem é A e B. Por quê? Ora, cada uma dessas duas expressões, veja, se eu posso fazer isso, né, escrever essa fração na forma da soma dessas duas, o problema está resolvido. Porque eu sei integrar 1 sobre x menos ou mais algum outro número. É logaritmo do módulo disso aí, de quem está no denominador. Eu sei fazer isso. Então o problema fica naturalmente resolvido. Tá? Então a gente só precisa encontrar quem é A e B. E para encontrar A e B, eu volto dessa aqui, tento escrever nessa forma e igualo. Acho aí, vou ter duas equações para A e B e resolvo isso. Né?
Então, o que vai acontecer? Ó, essa expressão aqui, ele é x menos 2, x mais 2, aqui fica a multiplicado por x mais 2, e aqui o b por x menos 2. Então agora eu vou ter x que multiplica, x que multiplica a mais b, e depois 2 que multiplica a menos daqui b. Tá? Ora, para isso ser igual ao que está aqui, o que eu tenho que ter? Para isso aqui ser igual ao que eu estou querendo. A mais b tem que ser igual a 0. Porque não tem x aqui no denominador. Não tem x. Então, a mais b tem que ser 0. E 2a menos b tem que ser igual a 1. Então, é isso que eu estou falando. Você cai agora num sistema, eu tenho duas incógnitas, duas equações. Problema resolvido. Então, a mais b, 0. E 2a menos b igual a 1. Solução disso, fácil resolver. A é igual a menos b, que é igual a 1/4. Então, essa fração aqui, quer dizer, a integral dessa fração, eu posso escrever então, essa integral indefinida, como a mesma expressão, só que agora, esta fração agora pode ser escrita na forma dessa aqui, essa decomposição nas frações parciais. 1/4 de x menos 2 menos 1/4 de x mais 2. Agora, o problema está resolvido. Isso aqui, então, 1/4. A primitiva não interessa, está aqui. Deixa eles aqui para fora. Fica, então, primitiva de 1 sobre x menos 2. Logaritmo do módulo de x menos 2. E aqui, logaritmo do módulo de x mais 2. Mais a minha constante. Dá isso. E eu posso escrever isso de uma forma mais compacta, né? Tá? Dessa forma aqui. Porque aqui, ó, logaritmo do a 1/4 aqui, né? Fica em evidência aqui. Fica, então, o logaritmo de uma expressão menos o logaritmo da outra. Isso é logaritmo, né, de A menos ln de B, é ln de A sobre B. Então isso aqui é logaritmo de x menos 2 dividido por x mais 2. Que está aqui, módulo, todos no módulo, né? Mais a minha constante. Então esta aqui é a primitiva. E se você for olhar lá atrás na nossa tabelinha, tá, você ia encontrar, né, aqui, dava lá 1 sobre x quadrado menos a ao quadrado, ia aparecer aqui 1 sobre a ao quadrado, ln de x menos a sobre x mais a. É isso que estava lá. É isso. Próximo exemplo, a primitiva de 1 sobre x quadrado mais x mais 1. Bom, não sei qual é a primitiva disso, mas conheço a primitiva de duas funções muito parecidas. Quais são? Se eu não tivesse esse x aqui, no meio aqui, se fosse só x quadrado mais 1, arco tangente. E, bom, tem uma outra parecida que a gente acabou de ver, né? Tá? A gente viu com x quadrado menos 4. Vamos deixar 1, né? Se fosse x quadrado menos 1, então é metade do logaritmo de x menos 1 sobre x mais 1. Essa a gente sabe também. Então, eu conheço essas duas muito parecidas. Tá? Você pode estar se perguntando por que do menos aqui. Você já vai ver por quê. Bom, o que acontece então? Será que dá para pegar e expressar, tá, isso aqui? Essa fração, numa forma parecida com essas duas aqui? Quer dizer, o que seria parecido agora? Quer dizer, eu vou fazer uma mudança de variável. Tá, isso eu quero fazer. Então, será que dá para eu fazer uma mudança de variável tal que quem está aqui o denominador, x2 mais x mais 1, será que eu posso escrevê-lo na forma de um u ao quadrado mais ou menos outra coisa? Essa é a ideia. Será que eu posso escrever então meu x quadrado mais x mais 1? Acho uma mudança de variável de x para u, tal que o resultado seja u ao quadrado mais ou menos algum outro número? Se isso for possível, então o problema está resolvido. Por quê? Se for u ao quadrado mais algum número, eu uso essa expressão aqui. Se esse número for, sei lá, não importa, não seja 1. Se for algum outro número, a gente já viu como resolver isso também. A gente fez um problema que era 4 mais x quadrado. Né? A gente já fez isso. Então a gente sabe como resolver se não for 1 ali, se for algum outro número. A gente já sabe fazer a mudança de variável para resolver esse problema. Então, não importa que não seja 1, pode ser qualquer outro número. Tá? Só a questão vai ser se ele for positivo ou negativo. Essa é a diferença. Se for
positivo, vai ser essa expressão aqui, vai ser um problema desse tipo. Se for u ao quadrado menos alguma coisa, aí vai ser uma coisa dessa forma aqui. Eu vou conseguir, com alguma outra mudança de variável, colocar o problema nessa forma. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz, que eu me referi acima. Tá? Então, é isso. Tá? Agora, será que dá para fazer isso? Bom, se dá, vamos ver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar escrever, tá? Quem vai ser a minha mudança de variável, eu não sei, eu vou ver depois. Mas eu quero fazer o seguinte, quero escrever, esse é o ponto. X² mais x mais 1 na forma de x mais a ao quadrado mais 1b. Se eu faço isso, se eu consigo escrever isso, a minha mudança de variável vai ser x mais a. Eu vou chamar esse x mais a de 1u. E problema resolve-se. De que jeito? Dependendo de quem for o b. Se b for positivo, o caso de cima. Se b for negativo, o caso aqui de baixo. Tá? Bom, é possível escrever isso? Ora, é só tentar achar quem é a e b que satisfazem isso. Vou desenvolver essa expressão e comparar um lado com o outro. Vou ter uma equação para a e b e resolvo. Então, vamos lá, olha. Aqui eu vou ter x² aqui, mais 2ax, mais a ao quadrado, mais b. Comparo um lado, comparo o outro. Bom, x² com x², está lá, não esquece. Agora eu tenho 2ax e x. Ora, 2a tem que ser igual a 1. E a ao quadrado mais b tem que ser igual a 1 também. Então aqui, ó, 1 tem que ser igual a 2a e 1 aqui tem que ser a ao quadrado mais b. Ora, daqui a é igual a meio, jogo aqui, resolvo, eu encontro que a então é meio e b é 3/4. Então, o que tem? Aqui, ó, minha fração pode ser escrita dessa forma. E agora, como que eu saio daqui? Faço a mudança de variável, x mais meio igual a u. E aí eu vou cair no problema aqui de cima. Então, ó, x mais meio igual a u. O que eu vou ter? Aqui eu vou ter. Veja, eu vou ter o d, tenho que calcular a minha derivada, dx du. Mas dx du é 1. Tá? U igual a x mais meio, dx du é 1. Então, a função que eu estou precisando integrar, tá? Meu problema aqui, minha primitiva que eu preciso calcular, vira primitiva de 1 sobre u ao quadrado mais esse 3/4. E agora caio no problema que eu tinha me referido. Não é 1 aí, né? Mas não tem problema. Agora eu faço uma nova mudança de variável para tirar esse 3/4 daí. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, u igual a raiz de 3 sobre 4 vezes uma outra variável v. Por quê? Na hora que eu colocar, veja, u ao quadrado aqui, eu vou ter 3/4 de v ao quadrado. Esse 3/4 que vai aparecer aqui com esse 3/4 daqui, eu coloco os dois em evidência e eu vou ter, então, a primitiva que eu vou ter que calcular vai ser de 1 sobre v ao quadrado mais 1. Problema resolvido. Né? Então, vamos lá, olha. Escrevendo u desta forma, eu vou ter que calcular um du dv aqui. Né? Então, du dv é essa raiz de 3/4. Então, agora eu coloco tudo aqui. Então, fazendo a mudança de variável, eu vou ter 1 sobre, ó, u ao quadrado é essa raiz aqui ao quadrado, então dá 3/4 de v ao quadrado, mais esse 3/4 daqui, e du dv, essa raiz de 3/4 vezes o dv. Esses 3/4 aqui e aqui coloco em evidência, e 3/4 com essa raiz de 3/4 vai ficar a raiz de 3/4 no denominador. Ou, aqui eu já inverti, então no lugar de deixar a raiz de 3/4 no denominador, eu escrevi aí como raiz de 4/3. E a primitiva de 1 sobre v quadrado mais 1. Bom, agora o problema acabou, né? Isso aqui é o 2/3, né? 2 raiz de 3, né? Tá daqui. Do arco tangente de v, né? E v é 2 sobre raiz cúbica de u, e depois eu escrevi o u em termos de x mais meio. Então aqui eu tenho 2 dividido pela raiz cúbica, não, raiz de 3, me desculpe, pela raiz de 3. E o 2 que multiplica x mais meio vira 2x mais 1. Daqui. E essa raiz cúbica daqui, a raiz cúbica de novo, raiz de 3, raiz quadrada de 3. Bom, e é isso, pessoal. É isso.
Próximo exemplo, a primitiva de x ao cubo sobre 16 mais x à quarta, tudo elevado ao cubo. Tudo no denominador. Bom, parece um pouco complicado o problema, mas não é tanto, desde que a gente ache, né, claro, a mudança de variável adequada, e eu acho que agora já dá para a gente ter uma ideia de qual deve ser essa mudança. Veja, nos problemas que a gente teve problema com cosseno de x quadrado vezes 1x, x vezes raiz de 1 mais x quadrado. A mudança com x quadrado igual a u funcionou bem porque na hora que a gente faz a mudança de variável, eu tenho que calcular minha derivada, o meu dx du, e apareceu no denominador a função, no caso um x de u, né, que cancela o x de u que estava aparecendo no numerador, nesses dois casos. Cancelaram, né, o numerador e o denominador, e a minha expressão simplificou e pronto, o problema ficou resolvido. Resolveu-se o problema. Quando a gente teve o caso com x, tinha x no numerador e um x à quarta no denominador. Nós tentamos fazer a mudança x à quarta e não funcionou. Nós, na verdade, caímos numa outra expressão para calcular uma primitiva muito mais complicada. Tinha uma raiz no denominador, enfim, não resolveu. E por que não resolveu? Porque na hora que eu fiz a mudança x à quarta, você tem que calcular a derivada disso é 4x ao cubo, e eu tinha um x ao cubo, mas no numerador era x. Então a combinação dos dois me deu um x quadrado, que acabou depois virando uma raiz de u. Então a coisa ficou muito mais complicada, né? Então aí não deu certo. Mas a mudança x ao quadrado funcionou, porque eu tinha um x no numerador. Agora vejam esse caso, né? Eu tenho um denominador, né, um pouco complicado, tem esses 16 mais alguma coisa, e um x ao cubo em cima, no numerador. Veja, aqui a mudança x à quarta vai funcionar. Ou pelo menos a gente espera que vai funcionar. Por quê? De novo, vamos calcular na mudança de variável, ter o cálculo da derivada. Vai me aparecer um x ao cubo, a derivada do x à quarta vai dar 4x ao cubo. E o x ao cubo, agora eu tenho um x ao cubo no numerador. Então eles vão se cancelar. Então a mudança x à quarta igual a u vai resolver aqui. Na verdade eu vou fazer a mudança x à quarta mais 16. Porque para efeito do cálculo da derivada, esse 16 não vai fazer diferença nenhuma. A derivada da constante é zero. Então eu vou fazer para esse problema a mudança de variável u igual a 16 mais x à quarta. Então fazendo isso, dx du, 1 sobre du dx, que é 4x ao cubo. Onde a x aí entra x como função de u. Bom, jogando tudo agora na expressão para a minha primitiva, eu tenho aqui a primitiva disso, mudo agora com a minha mudança de variável, eu vou ter que calcular a primitiva desta função aqui, onde em x aqui é o x de u, 16 mais x à quarta é u, portanto ficou u ao cubo, e aqui 4, a derivada aqui, ó, 4x de u ao cubo. X e x cancelam, então o x ao cubo vai embora. Esse 4 agora fica aqui na frente, então eu tenho a integral de 1 sobre u ao cubo, ou seja, u a menos 3. A integral de u a menos 3 mais 1, u a menos 2 sobre menos 2, mais a minha constante. E agora é só voltar, então, onde está o u, volto para 16 mais x à quarta, então a primitiva que eu estou procurando é menos, daqui, 1 sobre 2 vezes 4, 8, 16 mais x à quarta ao quadrado. É isso. Mais um problema, estamos terminando. Tá? Eu quero agora aqui a primitiva de exponencial de x sobre 1 mais exponencial de 2x. Bom, aqui, qual primitiva eu vou tomar aqui? Vejam, tem uma coisa interessante, lembre-se que a exponencial é a única função cuja derivada dá ela mesma. Então, vejam, nesse caso aqui eu tenho exponencial aqui e exponencial aqui. Aqui a exponencial de 2x é igual a exponencial de x ao quadrado. Ora, então se eu chamar exponencial de x de uma nova variável, e eu for calcular a derivada, opa, a derivada dela me aparece a própria exponencial também. Vai me resolver o problema com a exponencial que está no numerador. Então, num caso como esse, não há muita dúvida. A mudança de variável que a gente tem que fazer é
pegar, como eu falei aqui, a mudança de variável é u igual a exponencial de x. Porque aí vai ficar, então, du dx é dx du. 1 sobre du dx, que é exponencial de x, onde aqui eu vou escrever x depois com função de u, mas não vou precisar porque vai cancelar, né? Então, aqui, na verdade, exponencial de x aqui é logaritmo de u, né? Bom, coloquei aqui exponencial de x como u, mas você vê que um cancela o outro, problema até simples, perto dos outros de alguns que a gente já fez até que simples, né? Então, cancela o u, 1 mais u ao quadrado, 1 sobre 1 mais u ao quadrado, arco tangente de u. Então, volto agora para a exponencial, arco tangente da exponencial de x. É isso aí. Finalmente, nosso último exemplo é calcular a primitiva do cosseno de logaritmo de x dividido por x. Bom, qual mudança de variável nós vamos fazer aqui? Bom, vejam, aqui a função, veja que a gente tem cosseno do logaritmo, ele está sendo multiplicado por 1 sobre x. Pense assim, em vez de falar que está dividindo por x, pense que isso está sendo multiplicado por 1 sobre x. No caso anterior, nos outros exemplos, quando eu tinha x no numerador, a mudança de variável boa era x quadrado. Porque a derivada aparecia x, cancelava numerador com denominador. No exemplo que a gente acabou de fazer, com o x ao cubo, a mudança boa era x à quarta. Derivada do x à quarta é 4x3, e o x3 que vai então para o denominador, com o outro no numerador, um cancela o outro. No exemplo anterior, era exponencial. Porque a derivada da exponencial era a própria exponencial, com uma exponencial em cima, outra embaixo. Uma cancela a outra. Agora aqui, lembra que a gente estava sempre pensando em coisas no numerador, né? Veja, aqui, se eu quiser pensar no numerador, eu vou pensar que a minha função cosseno de logaritmo de x está sendo multiplicada por 1 sobre x. Por que é bom pensar assim? Quem é a derivada do logaritmo? É 1 sobre x. E aí, se eu chamar o logaritmo de x de uma nova variável, na hora que eu for calcular a minha derivada da fórmula para mudança de variável, vai aparecer 1 sobre a derivada do logaritmo. 1 sobre 1 sobre x. 1 sobre x multiplicando 1 sobre x agora no denominador. Um cancela o outro. Então, a mudança adequada é essa. Então, o que vamos fazer? Vamos chamar u de logaritmo de x. Então, dx, du é 1 sobre du dx. Quem é, então, du dx? 1 sobre x. 1 sobre 1 sobre x. Que agora, então, esse x aí vai lá para o numerador agora. X aqui como função de u. Lembra? Função de u. Então, como que fica aqui a minha primitiva? Fazendo a mudança de variável, cosseno do u, no lugar de x e u. O x, deixa o x como função de u aqui. Tá? Não vou fazer a mudança aqui, nada, deixa só indicado, porque agora vai aparecer, no caso aqui da derivada dx du, aparece esse x de u aqui. Tá? E aqui meu du, mas aí x de u, com esse x de u, um cancela o outro. Cosseno de u me dá seno de u. Então agora eu volto, seno para o logaritmo, então a primitiva do cosseno do logaritmo de x sobre x é seno do logaritmo de x. Pois bem, deu, né? Deu. Bom, nós vamos parar por aqui, tá? E no próximo vídeo eu vou falar de uma outra técnica muito boa, muito interessante, tá? Que é a integração por partes. Bom, é isso, pessoal, então, e até lá.